Fala aí, meus camaradas! Eu sou o Camaro e você está no Power Papo Camarada. E o meu convidado de hoje já ajudou milhares de pessoas a aprender Power Apps na formação Disruptivos do Power Apps na Prática, o curso mais bem avaliado de Power Apps na América Latina. Tá curioso? Então, o curioso que ficar até o final vai ter uma surpresa no meio do papo. Mas antes, solta a vinheta aí, meu camarada! Finalmente eu consegui trazer para o Power Papo Camarada o Eric. Eric, manda um salve para a rapaziada aí. Fala, meus camaradas, já roubando aí o bordão do Rafael Camaro. Primeiro, fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? E agradecer o convite do Camaro aí de estar aqui com vocês. Maravilha, Eric. Pô, agradeço demais, cara. Eu acompanho seu trabalho já tem um tempo aí, né? Te acompanho aí no YouTube e principalmente no curso Power Apps na Prática, né? Que aqui na Camara, inclusive, quando o programador entra, esse curso a gente passa aqui para o pessoal aprender, né? Tá aí estudando e evoluindo. E, puta, para mim é bem bacana, cara. Tá te conhecendo lá no treinamento, tá falando contigo pessoalmente, né? Então eu já te conheço, mas para quem tá chegando agora no papo e não sabe quem é você, conta aí. Quem é o Eric, meu camarada? Vamos lá. Sou aqui de Minas Gerais, a terra do pão de queijo, do cafezinho, do ai, do trem. Sou de BH, né, Belo Horizonte. Casado, né, recém, assim, tem uns 3 anos, bem novinho. Tenho um cachorrinho chamado Oliver, né, e aí, amante da música também, né, meus tempos livres, né? E o mais importante, temente a Deus, né? Eu creio que tudo que eu conquistei até hoje, as pessoas que eu conheci, foi ele aí na minha vida, né, me guiando. E também, né, apaixonado por Power Apps, realmente. Foi quando eu conheci essa ferramenta, realmente foi mudou assim, né? Teve o Eric antes e depois do Power Apps, onde profissionalmente falando, pessoas que eu conheci através dessa ferramenta, amizades que eu criei, construí, como o Danilo, por exemplo, hoje, que hoje é meu amigo aí, por conta justamente do Power Apps. Bacana, cara. Essa jornada aí já parece bastante, né, quando a gente conversa, mas o Power Apps é até uma ferramenta nova, né? Eu queria Sim, saber um pouco, né, como que o Power Apps começou na sua vida, né? O que que você fazia antes e como você conheceu o Power Apps aí? cara, vamos lá. Na verdade, eu sou formado em técnica em eletrônica, né? Eu fiz um curso no Eu Senai, também. né? Como todo mundo do ensino médio ali, uns 16 anos, ali 17, eu comecei um curso no Senai, passei, comecei o técnica em eletrônica nessa época, né? Então, assim, eu tava com a cabeça que eu ia seguir essa área, né? E eu gostava. Foi aí que eu descobri que eu gostava muito de matemática, de lógica. Foi aí que eu descobri que eu amava lógica, por isso que eu me dei muito bem no Power Apps também por conta dessa parte lógica que eu gostava e estudava nessa época de programação não, de eletrônica, né? E também foi onde eu conheci a programação, vamos dizer assim, onde a gente teve um pezinho na programação a primeira vez, que foi C Sharp para programar chip. Chip não, mic, né? Microcontrolador. Você tem que aprender C Sharp, mas assim, básico, tá? Não era nada avançado, não. Mas foi aí que eu apaixonei, né, por lógica, mas assim, mas eu não tinha pretensão nenhuma de seguir nessa área. Só que aí eu entrei numa empresa, né, onde eu era assistente técnico, assistente ainda, assim, e, né, fui crescendo, depois eu virei técnico nessa empresa, subindo de cargo, até que um dia surgiu a oportunidade do pessoal da área de TI, precisavam de uma pessoa nova. Então eles fizeram um teste comigo, até conta essa história lá no meu canal no YouTube também resumido. E o pessoal fez esse teste comigo e foi lá que eu aprendi o SharePoint. O teste era: faça um site no SharePoint, compartilhe, crie uma lista, e esse era o teste. Eu nunca tinha visto SharePoint na vida. E por conta do Caraca. SharePoint, depois que eu aprendi o SharePoint, assim, eu vi. Aí depois que eu fiz esse teste, eu vi as possibilidades que o SharePoint tinha e comecei a criar as minhas listas para controlar, na época no laboratório ali de eletrônica da empresa, eu mesmo comecei a fazer as minhas listas para controlar as entradas e as manutenções, ó, as ordens de serviço de laboratório com o SharePoint. Isso só com o SharePoint na época. E por conta disso eu acabei esbarrando, achei lá, um dia eu tava lá mexendo no Office, vi lá um iconezinho roxo e Power Apps. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Abri, Esse trem aí, né? O que que é esse o que trem que é esse aí? trem? Exato, o que que é esse trem aqui? Cliquei para dar uma olhada, o que que era? Cara, olhei, eu confesso pra você, a primeira vez eu não entendi nada. Sabe que eu não entendi nada? Eu falei, caramba, o que que é isso? Trem complicado, parecia fácil, mas aí eu fechei e não voltei mais. Engraçado.
Eu acho que fiquei umas 2, 3 semanas, eu acho, um tempo depois. Voltei Aham. novamente para tentar entender aquela ferramenta que eu vi que tinha potencial. Aí começou a fazer sentido para mim. Foi aí que eu comecei a comer aquela ferramenta, virar madrugada, e foi assim. Aí foi aí que eu comecei a perceber as possibilidades e começar a criar os primeiros apps básicos, como todo mundo, né? Criando aqueles apps ali Sim, padrões, sim. modificando, né? E vai embora, né, E o cara? É mais uma. engraçado, eu não Ah, conheci, eu não, eu sou um cara que não sei nada de Excel. Eu só sabia um pouco de programação que eu aprendi lá no curso de eletrônica, mas eu não tinha nem base de Excel, né? Que o Power Apps tem muito, lembra muito ali as funções de Excel, né? Então, eu aprendi ali com o que eu sabia ali. E assim, foi mais ou menos assim que eu conheci o Power Apps. E assim, desde então, eu comecei a criar, então, vários aplicativos para essa empresa, área financeira, laboratório, estoque, vendas, assim, foi revolução lá nessa aí empresa na deslanchou, época. né, Eric? É. Aí foi deslanchando, né, cara? Mas assim, a sua trajetória já foi da eletrônica e foi pro Power Apps, né? Você não se arriscou aí em outras áreas, assim, foi tentar ser um rockstar, fazer música. Não, 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 não. Pô, Eu já isso toquei em não. casamento, já, né? Eu já toquei em casamento, assim, sim, a maioria abençoando algumas pessoas, já tinha um cachê, mas a música não é algo que eu quero seguir, né? É mais um hobby mesmo. Casamento você tocou. Você chegou a tocar em velório também ou não? Não, Batizado? não, velório não, velório não. Esse não. Pô, cara, o pessoal que passa aqui no Power Papo Camarada, não sei o que acontece, meu. Todo programador que chega aqui toca alguma coisa, meu. Eu toco bateria, o, o Rudimar toca violão, toca sanfona, o Léo Caramba. toca guitarra. Acho que o Eduardo, acho que o Vitor toca piano, né? O Vitor Dantas. O Eduardo Amaral, acho que ele toca sax, né? Acho Se eu que é não me engano, acho saxofone que, também. eu acho que ele toca. E o Danilo, uma curiosidade, esses dias começou a aprender violão também. Olha que engraçado. Aí, E qualquer hora, tem um qualquer hora vai amigo dar meu. som isso aí. Tem um amigo meu, ele é programador Procode, né? Programa aí já as ferramentas, frameworks aí famosos, tipo React e tudo. E ele Aham. fala, ele também conhece muitos programadores, e eu falo, eu acho que todo mundo da área de programação, até mesmo da área de tecnologia, a gente fala de uma teoria que é ou um músico é o potencial programador, ou todo programador é o potencial músico, alguma das duas coisas. Cara, e é uma teoria que tem tudo a ver, cara. Eu percebo que é meio parecido assim os programadores, né? As histórias que eu ouço e tal, né? Aqui mesmo na Camargo, na hora que a gente vai entrevistar, uma das coisas que a gente pergunta ali pro programador, se ele curte Harry Potter, se ele curte Star Wars. A Cara, gente eu sou muito percebe que a nerd galera também. gamer, os nerds, né, Não, cara? Que é isso. eu comecei com o jogo. As primeiras lógicas, assim, relacionadas a alguma coisa de programação, fui fazendo jogo. RPG Maker, assim, RPG Maker 2003, RPG Maker XP, MV. Quem conhece vai saber o que eu tô falando. Eu já brincava muito de criar joguinhos de sites. Eu sempre gostei de jogos. Engraçado que os jogos, essas coisas que eu fazia, até hoje eu gosto, tá? Faço. Mas isso me ajudou muito para melhorar minha lógica de programação e tudo mais, né? Que da hora, cara. E eu acho bem legal, né? O pessoal que tá assistindo o papo, tá vendo a sua tela aí. Eu gosto muito, né, do curso do Power Apps na prática de vocês ali. É justamente esses elementos são muito bonitos, assim, né, cara? Tudo muito bem visual, tem uma estética bacana, cara. Como é que você teve esses insights, assim, né? O que te direcionou para estar trabalhando com essa parte de design, né? Cara, vamos lá. Como todo mundo, né, quando eu comecei com o Power Apps, eu fazia o básico com o que tinha, né, aquele quadrado mesmo, o básico ali, os templates padrões do Power Apps e tudo, mas eu não tinha assim, tanta noção assim, e eu achava assim, na época quando eu fiz os primeiros apps, eu achava muito bacana, bonito, eu achava que já tava abafando na época, começando, né, e eu Sim. lembro que um dia eu cheguei pra minha esposa super animado assim, e falei, mostrei pra ela o app, falei, olha esse app que eu fiz, que legal essa ferramenta, aí ela chegou, nossa, tá muito feio, é muito feio isso. A tela é muito feia. E eu falei, caramba, como assim feia? Ela, não, mas olha Ah, aqui, isso aqui tá jogado na tela, essas cores não combinam com nada, olha o espaçamento e tudo mais. nossa. Não foi só apps, mas aí isso me deixava triste, e eu falava, não, agora eu vou fazer melhor. Aí eu melhorava, mostrava pra ela, ela falava, não, ainda não tá legal, tem isso aqui pra arrumar. E nunca, parece que nunca, eu mostrava pra ela, nunca dava bom. Parecia chatice, mas não, porque minha esposa, ela é design de moda e ela tem. Ela via algo que eu não via, sabe? Aquela coisa de design ali, algo que. Uma coesão visual que fazia, incomodava ela e eu não entendia. Quem é designer aí sabe como é que é isso, né? O cara já tem uma visão, um olho bem clínico ali. E ela foi me Cara, ajudando. Então, esses nãos que ela me dava foi fazendo eu evoluir. E aí eu que fui entendendo legal. por que que o visual era importante. Eu mesmo hoje me incomodo já. Eu já olho um app e já sei, nossa, isso aqui, espaçamento aqui tá fora.
Porque sabe aquela coisa que é tipo a música desafinado, é violão desafinado, guitarra desafinada? Tocou a nota errada, você já tá... A pessoa, ela não sabe, muitas pessoas não sabem porque tá ruim, mas tá lá porque tem uma nota desafinada, mas a pessoa, nossa, essa música tá estranha. É isso, é uma tela que não tá com design, não tá fluidez. A pessoa olha assim e fala, sei lá, tá legal, mas tem algo estranho. Tipo assim, não é Sim, sim, sim. confortável, né? E a pessoa Ah, não sabe dizer o que é, essa mesma cara, sensação que é. Então eu pô, fui, por causa legal. disso, eu fui aprendendo, eu fui crescendo e fui percebendo como isso é importante. Aí eu comecei a fazer um paralelo e isso virou um diferencial, tanto na Followwork, na nossa empresa hoje, né? Que é essa experiência de usuário e esses designs. Por quê? A gente entende, por exemplo, que as empresas, principalmente, falando de empresa, elas são acostumadas com aquele padrão dos Windows XP, de DOS ali, vindo com algo bem quadradão, as coisas jogadas, aquele milhão de coisas na tela, né, pro cara clicar, o cara nem, tem que fazer um curso para usar uma ferramenta de tão grande que ela é. A gente entende, obviamente, né, que essas ferramentas foram importantes, mas foi evoluindo. A parte de design foi evoluindo, mas nas empresas foi ficando para trás nesse quesito de experiência de usuário. E eu falei, cara, por que que empresa tem que usar ferramentas quadradas? Por que que tem que ser difícil de usar? Por que que tem que ser, sabe, não é intuitivo? Então eu comecei a querer fazer, não, eu quero fazer apps para as empresas que as pessoas elas usam 5 minutos e já sabem, já entendem como funciona. Você não precisa de fazer um curso para ensinar aquele app, né? Legal. E uma coisa que o pessoal de design fala é: o seu app, para você saber se aquele é uma boa experiência de usuário, uma criança de 6 anos tem que usar aquele aplicativo e conseguir usar. Se uma criança de 6 anos sabe usar, qualquer pessoa vai saber. E a gente tem que entender, eu falo Legal. assim agora o que eu vejo de outras empresas que a gente já fez, aplicativos e já usou, de feedbacks, tem pessoas da empresa novas e pessoas mais velhas também. Pessoas que ainda são mais ignorantes com relação à tecnologia, e essas pessoas estão nas empresas, né? E elas têm que saber usar. Então, fazendo um layout amigável, fácil, com ícone, com as cores ali, com uma boa experiência de usuário, as pessoas que são mais idosas, que estão ali na empresa, que você está saindo do papel para uma tecnologia digital, isso vai ser muito. As pessoas vão aceitar muito melhor aquela ferramenta, e você vai ver como que as pessoas vão abraçar aquela ferramenta dentro da empresa, porque, olha, é fácil de usar. E a gente teve muitos feedbacks positivos com relação a isso. Que legal, cara. Por exemplo, é um app de controle, por exemplo, de rotas de entregas dos motoqueiros e tinha muitas pessoas de 50, 60 anos, né? Estavam acostumados com papel. Esse cara era meio resistente, mas quando eles usaram o app, eles falaram, olha, eu gostei, é fácil de usar, não é difícil. Isso pra gente foi o que a gente queria, porque E eles gostaram da facilidade, o layout, era experiência ali, né? intuitivo. Exato. E E eu falo idoso que é tem que como ser se grande, fosse. né? É bem grande as coisas, né? Exato. As Enxergar cores, melhor os ali. ícones, as cores já falam ali. E uma coisa que eu falo também é igual quando você vai vender alguma coisa. Aí já entra a questão de marketing já também, né? Que é o seguinte: você está querendo desenvolver um app para a sua empresa ou para vender para outra uma empresa. A primeira coisa que as pessoas olham não é a funcionalidade, é o visual. É igual um prato de comida. O que que faz você dar vontade de comer uma comida ou comprar uma comida? O chefe faz é uma comida bonita. A apresentação do prato já faz a Já pessoa querer vendo. comprar. Então, enquanto você tem um prato, e quando você coloca dois apps um do lado do outro, os dois apps fazem a mesma coisa, mas esse aqui, visualmente, você fala, caramba, esse é um app que eu quero usar, tá? Então, Sim, assim, então isso é um diferencial que eu tenho desde o início, eu comecei a me preocupar e hoje isso é um padrão na nossa empresa. Eu sou que bem legal. chato e a Na gente Follow-work tenta é assim. manter esse padrão de regra de negócio, de funcionalidade e experiência de usuário, né? Bacana, Eric. E legal que você pegou um exemplo em casa, né? Você tem a esposa ali te ajudando, né? E eu sou grato a ela também, né? Aliás, qual que é o nome dessa esposa? Natália Menezes. Natália. Pô, Natália, obrigado aí, viu? Eu agradeço toda a bronca que você deu no Eric. Toda vez que Até você. hoje. Até hoje. Até hoje eu mostro pra ela um app. Ó, meu amor, nossa, podia ter um íconezinho que não tá meio desalinhado ali. Até hoje ela ainda me ajuda nisso. Eu agradeço a Natália, porque cada vez que ela te deu uma coça ali, reclamou, cara, te ajudou a moldar esse padrão ali. E para nós todos aqui, né, do Brasil, que tá aqui vendo o curso de vocês, né, do Power Apps na prática, sensacional. Aprendemos muito com base do que você aprendeu. Então, Natália, obrigado, né? E aí, vamos lá. Ô, Eric, e aí que eu queria ver, né, aproveitar falando dessa parte que a gente comentou do Power Apps, que eu percebo que, como empresa, né, o trabalho que a Follow-work faz, que é desenvolvimento, a Camaro também, é uma empresa que tem o desenvolvimento, a gente tem aquela pressão, cara, de entregar rápido o aplicativo, né? Aquela pressão que o aplicativo tem que sair até tal data,
o prazo está em cima. Na sua visão, né? Qual que é o segredo para a gente conseguir entregar as aplicações Power Apps mais rápido? Cara, vamos lá. Aí tem algumas coisas, lógico que tem muitos poréns aí, né? Que a gente, pra gente conseguir, né, ter entrega aí, porque existe uma série de variáveis dentro aí quando você está desenvolvendo um projeto. Primeiro, usar uma metodologia que funcione de gestão, é uma que a gente tem usado muito, né? Que é a metodologia ágil, modelo Scrum mesmo, né, metodologia Scrum que funciona muito, que é você quebrar em pequenas tarefas e sprints semanais e quebrar, não pegar um projeto grande, mas pegar pequenas partes e entregando aos poucos em fases, né, também. Mas isso é pensando na parte gestão, né? Mas eu não vou nem focar nessa parte de gestão, não. Vamos focar mais na parte de quem tá na mão na prática no Power Apps, né? Eu tô falando da gestão, mas isso é uma coisa importante. Mas eu creio que o foco nosso aqui é falar mais da parte de quem tá pegando é para fazer mesmo, né? Que tá ali com o código na mão. E Na umas coisas que prática, quem está ali desenvolvendo que está mesmo, na o prática. programador que está fazendo. Então, para o programador que está fazendo, uma coisa que eu fui percebendo e uma coisa que eu sempre procuro até hoje é padrões. Procurar padrões, né? E como eu falei, lembra que eu falei de design, layout e tudo mais? Então, você chegar num padrão de usabilidade, de design também, te ajuda a começar projetos e você já tem um padrão para onde seguir. Por exemplo, um padrão de formulário, um padrão de lista, um padrão de botões, né? Então, claro, no começo, quem está começando ainda não está estudando, está entendendo isso ainda. É um processo natural. Você vai aprender ainda com calma, né? Você não começa sabendo tudo. Você vai aprender. Mas quando você começar a desenvolver esses aplicativos, é importante você também começar a criar os seus próprios, eu falo assim, seus próprios componentes, no sentido, não só componentes personalizados que tem no Power Apps, mas também seus componentes, por exemplo, se eu já usei uma coisa num app anterior e funcionou, por que que eu não aproveito o que eu já usei naquele app e uso num próximo? Porque é algo que funcionou naquele anterior. Então eu vou melhorar aquilo, evoluir aquilo que eu já usei e funcionou. O que não funcionou, você descarta. Eu falo tanto em layout quanto no próprio código ali, quando você desenvolveu, quando você fez as funções, você fez uma função de um jeito, depois você percebeu que dava para fazer aquela função de uma forma melhor, mais simplificada, mais fácil. Então é sempre bom você revisitar aquilo que você já fez e ver onde você pode melhorar. Cara, eu fiz isso aqui, ficou legal, mas eu acho que dá para melhorar. Sempre foi assim. Eu sempre fazia um app e via, cara, no outro app eu fiz assim, mas nesse app agora eu vou tentar fazer melhor. Aí fazia um próximo, cara, eu fiz assim no outro, mas eu vou fazer melhor. E até que eu cheguei, eu descobri, cara, descobri que tem um padrão. Por exemplo, um padrão de lista que funciona, um padrão de formulário que funciona. Não tem como fugir muito. CRUD, né? O famoso criar, Uhum. deletar, Aham. visualizar, cara. Lógico, tem aquela mão de visual, cada um tem, né? Cada um vai ter seu modo visual ali de colocar, de imprimir ali na tela, claro. Mas, mas mesmo assim, você vai ter aquela experiência de entender, cara, eu já tenho aqui os botões que eu sempre uso, eu já tenho aqui o modelo de lista que eu sempre uso, até os códigos que funcionam que eu sempre uso para offline, códigos que funcionam na hora de fazer validação de colunas, eu já tenho alguns códigos que funcionam na hora de dar um patch, na hora de validar alguns dados, na hora de fazer alguns fluxos ali com o Power Automate, na hora de montar uma lista, na hora de pensar nas tabelas relacionais. Então, assim, você vai chegando num padrão mesmo. Então, buscar padrões ajuda. Porque se você quer pegar vários projetos, uma empresa que atende outras empresas, ou até dentro da empresa que está desenvolvendo, aí você começa a ter. Quando você chega nesses padrões, vamos dizer assim, você Hum. consegue pegar mais projetos, mais empresas e atender mais rápido, entregar mais rápido. Porque você não está sempre começando do zero, você já parte de algum lugar. Foi aí que eu comecei a criar esses templates, que é a tela que vocês estão vendo aqui, Que né? Que bacana, que a gente bacana. disponibiliza, inclusive, no curso do Power Apps na prática para os alunos ali, quem faz, né? São Aham. um dos templates que eu já fazia antes mesmo do Power Apps na prática, ali na Follow Work, né? E eu falei ao pessoal, acho que é legal a gente fazer e mostrar para os alunos como isso ajuda, né? Então, você ter ali, criar um template, tipo assim, coisas que você utiliza ali de temas, seja temas igual tem aqui, né, nesse template, né? De funções ali, de botões já tematizados ali com o tema, com as variáveis, já com temas, quando você muda o tema preto e branco, por exemplo, que já dá uma experiência de usuário legal para o usuário poder escolher o tema. Tá vendo? Já Caraca, tenho aqui com um botão ele controles. já muda? Já tem os temas prontos ali com uma variável que já está nesses botões. Justamente porque, Troca aí, deixa em eu vez ver. de eu usar Troca os aí. botões padrões do Power Apps, eu uso os botões desse template aqui. Tá vendo? Já tem todos os Ah, principais botões aqui prontos para usar, né? da hora, cara. Então, assim, isso ajuda.
a você, primeiro, manter uma qualidade visual, porque imagina você ter que ficar repensando o design toda vez, em todo o projeto. Isso leva tempo. Então, muitos pensam que, cara, eu vou deixar o design de lado, porque gasta muito tempo eu pensar nisso, para eu focar na funcionalidade. E não está errado. O mais importante é funcionar. O mais importante é resolver o problema da empresa, eu concordo. Mas se você começar a criar templates ou padrões, você vai ver que você vai conseguir manter a parte de funcionalidade, mas também vai conseguir manter a parte de experiência de usuário e design. É Então é entregar isso que eu mais queria rápido, né? manter. Isso é para Exato, então entregar rápido, eu né, cara? consigo entregar funcionalidade, eu consigo entregar qualidade visual e experiência de usuário em menos tempo, entende? Porque eu criei um template, eu já tenho, ok, eu já tenho alguns componentes, igual você viu aqui, algumas variáveis que já me ajudam na hora de criar os temas, de colocar as cores, né, de logos aqui. Não dá para mostrar esse template como todo lá no curso que eu apresento ele, mas basicamente eu mostro pra galera, ensino. Eu falo assim, ó, pessoal, isso aqui é um exemplo. A partir disso você começa a criar seus próprios templates, seus próprios templates na hora de criar um app. Então isso aqui, por exemplo, isso aqui é um app, né? Pô, para você que ficou com a gente, o Eric vai deixar um presente especial só para os camaradas, hein? Fala aí, Eric, o que você vai deixar para os caras? Então, pessoal, eu vou deixar um presente especial para vocês, um componente que vai ajudar aí, né, a acelerar o desenvolvimento de vocês, tá? O link vai estar aqui, né, ô Rafael? Então, eu vou deixar para vocês e vocês vão se surpreender. Maravilha. Obrigado, Eric. Valeu, camaradas. Fica aí com a gente. Então, o Uhum. usuário ele pode baixar esse template, tá vendo? É uma tela só já com o template pronto aqui. No start do app já tem aqui várias, tá vendo? Já tem alguns códigos prontos aqui de variáveis que eu sempre uso. O user, por exemplo, ali, aquela função user, eu já salvo numa variável aqui. A versão do aplicativo também tem um versionamento que eu gosto de usar, né? Então já tem o hide never bar. Sabe quando você quer esconder aquela barrinha do Power Apps? Eu já tenho uma formulazinha que esconde e quando você abre o app, ele já te esconde aquela barrinha de navegação. Então já tem uma formulazinha nesse template aqui para tirar isso. Eu gosto de tirar, eu gosto de deixar aquela cara do Power Apps Desktop com uma cara de site. Então eu tiro aquela Tela barrinha de cheia, assim, cima. né? Tela cheia, Aham. exato. E aqui, ó, aí já tem aqui, né, os temas, como é que funciona, já com as variáveis para você poder utilizar no seu app esses temas e utilizar as cores prontas, né, e tudo mais, Entendi. No né? on start, então, do app, você já dá essa parametrizada, né? Você já trabalha ali com suas Exato. variáveis, collection, o que tem que A fazer partir desse para template carregar. de app, eu já começo a desenvolver. Então eu já parto com um design já de cara, sem precisar de ficar recriando nada do zero, né? No recriando do zero no sentido assim, de ter que tematizar tema, de ter que ficar ajustando o botão, né? E claro, como eu já tenho outros apps que eu já fiz os formulários todos, às vezes eu nem pego esse template, eu já pego um app todo pronto, vou deletando algumas telas e vou usando já algumas telas que já estavam super funcionando, entendeu? Não só o template, eu já acabo pegando uma tela inteira que já está funcionando, com busca, com drop-down, que é um padrão que já está funcional ali no dia a dia de uma empresa, né? E o que tem? Então, na parte do on start ali do seu app, você já carrega todas as variáveis ali, né? E depois, como que você utiliza isso dentro da tela ali, naquela tela modelo? Assim, sim, aí tem as variáveis. Por exemplo, nesses botões e controles, eu já deixei, né? Por exemplo, toda a parte onde fica as cores ali dos botões, né? Dos controles, no caso, eu já coloquei os temas. Então, tem uma variável, né? Aqui, tema, por exemplo, esse botão, né? Todas as partes ali onde tem ali as cores, eu coloco, ó, tema, tá vendo? Tem uma função aqui uma função não, uma variável global aqui chamada tema, onde eu coloquei ali, né? Aqui tem os registros, né? As ações, os valores, as cores de cartão, de borda, para cores diferentes ali que eu precisava de usar no app, cor de fonte padrões também, de fundos, né? E baseado nesses temas aqui, ó, baseado nesses controles. Então, quando eu precisar por exemplo, colocar um label, um botão, e já querer que quando o usuário clica já muda o layout, eu só venho aqui, olha, por exemplo, no fundo desse botão que eu adicionei, e coloco o tema, ó. Tema, que é aquela variável que eu já gero. Coloco aqui, Sim. por exemplo, cores, né? E escolho uma das cores que eu tenho ali. Eu sempre posso acrescentar novas cores, né? Por causa do template. Então, eu coloco cor 1, por exemplo, roxo. Tem a cor 2 Ah, ali, tá. que é a vermelha. A cor 3, que é a amarela. A cor 4. E o mais legal, o mais incrível é... Ah, Eric, eu quero... Mas eu não quero... Eu quero que a cor 4 agora passe a ser outra cor. Eu venho aqui, né, onde eu controlo meu modelo, meu template. Olha que legal. Eu mudo a cor. Para verde, por exemplo, aqui, ó. Atualizo o tema, olha que legal. Agora aqui o cor 4 passou a ser verde. E muda todos os lugares no app que eu usei esse tema ali daquela cor, vai mudar no app inteiro, entendeu? Vixe, vai mais devagar aí, Eric, que você foi muito rápido, eu não peguei essa parte não, cara. Dá um zoom ali, ó, esse É, botão por causa... verde aí que você clicou, deixa eu ver. Ele Isso é o aqui, ó, quê? tá aqui o Ele é uma tema. label?
Aquele verdinho lá onde você trocou do tema. Ah, Lá não, em cima. isso aqui, cara, é um retângulo normal, né? Um retângulo. Certo? É só para eu poder mudar a cor aqui de forma mais fácil, tá vendo? É só para eu manter. Por exemplo, como é que eu vou pegar a cor para colocar ali? Eu só atualizo, né, esse retângulo. Então tem o retângulo no tema preto e no tema branco, ok? Entendi. Então eu uso o fio aqui, então eu posso mudar esse controle e eu puxo esse controle aqui, a cor dele na hora de criar o tema na variável. Olha que legal. Eu crio uma coleção e eu coleto, olha que legal. Eu tenho as cores aqui e pego o fundo desses controles e coloco aqui as cores, olha, já prontos para usar. Então, só de eu alterar alguma cor aqui, de qualquer local dessa tela aqui, onde eu coleto, eu pego ali as cores, ele já atualiza ali na minha coleção, né? Então, se eu mudar aqui Caraca. para azul, aí quando eu atualizo aqui o tema, olha, ele já pega daqui. Não, e ficou simples, né? Eu não costumava fazer assim, né? Geralmente eu puxo a variável e carrego meus valores ali, coloco o código hexadecimal, né? O código Isso. RGB. Eu vou e coloco ali. Do jeito que você fez, ficou muito mais simples, né? Para os nossos camaradas que estão assistindo aqui, cara, você já pega o próprio componente, troca com um único clique e você já muda o tema inteiro, né? Do app. Exato. Então, Sensacional. tudo isso aqui, tudo aqui que você está vendo, se eu trocar a cor, é porque é como vai mudar o tema do app mesmo, entendeu? Eu já estou tendo uma pré-visualização do meu tema no app aqui, né? Mas assim, a gente está falando aqui de design, como a gente está falando de entregar mais rápido. Então, essa questão de criar, chegar em padrões, escolher padrões, né? Tanto mobile quanto desktop, tá? Esse mesmo tema aqui que eu tô te mostrando também tem a versão mobile. Então, a gente criou também o tema mobile, com a mesma ideia, é o mesmo template, eu só ajustei aqui, né? Para ter os temas, tá vendo? Ó, só ajustei para as pessoas poderem também partir para na hora de fazer uma versão mobile também. Inclusive, até tem um exemplo, olha aqui, a mesma coisa, ó. Você também altera aqui os temas. E eu até tenho uma tela de exemplo. Olha que legal essa tela, usando só os componentes não, né? Os controles tematizados já no visual moderno aqui, né? Esse aqui é um exemplo de tela usando só esses componentes, Hum, né? Então, caraca. assim, Mas é só você arrastar? cria. Oi? Como é que ele arrasta aquele seu modelo, né? Para ele poder aplicar numa tela em branco, né? Como é que ele faz? Não, você, por exemplo, é porque aqueles componentes aqui na tela de temas, modelos, no caso aqui no mobile, e você vai pegar esses componentes que já estão tematizados, eles já estão com tema, tá vendo? Eles já estão com todas aquelas variáveis de tema em todas Ah, as tá. propriedades de cores. Aí você Então, precisa quando de um eu vou desenvolver o drop-down, você app, joga lá. Só ir eu jogando. venho Copia e aqui, por cola. exemplo, eu quero um botão de data personalizado, já mais moderno com o meu tema. Então, eu venho aqui, por exemplo, copio esse drop-down daqui e jogo na tela. Olha, eu vou jogar aqui na tela e vou utilizar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá aqui, ó. Ah. Eu utilizo ele no meu app. Olha lá, já tá aqui meu drop-down para utilizar aqui no app, ó. Mas como é que aquele botão branco ele tá trocando ali, ó? O botão que você escreve branco, o botão que você escreve preto, ó. Porque eu Como que já ele tenho tá? uma função pronta, já tem uma função aqui nessa galeria, num botão, que ele já tem a minha função, né, para alterar a variável e alterar os temas. Ah, você seta a variável tema ali, você Exato. passa o Porque valor tem para uma ela. variável global chamada tema. Então, meu app, esses componentes ali de modelos, já tem essas variáveis com todas as propriedades. E também, se caso eu criar adicionar novos labels ou botões novos que eu colocar, eu só vim lá e colocar esses temas ali nas propriedades de cor e tá tudo tematizado, né? Mas assim, igual eu falei, isso aqui é o mais importante, no primeiro momento? Não. Isso é para quando se você tem tempo, igual eu falei, se você está começando agora, talvez você vai perder muito tempo para chegar num template ideal. Então, isso é com o tempo. Você vai criando, igual lembra que eu falei, você vai criando um padrão com o tempo. Você vai chegando nesse template com o tempo. A gente disponibilizou isso como exemplo para as pessoas verem, mas você mesmo vai criando seus próprios templates, né? Aí até que chega um ponto que você já tem várias coisas meio que pré-padronizadas, assim, que você percebeu que você usou nos seus apps, que funciona. Então você não tem que ficar realmente fazendo tudo do zero. Você vai lá, copia de um app, joga no outro e vai utilizando ele, né? Então criar esses componentes, inclusive uma das coisas que é mais difícil de fazer, que a galera faz muito, que eu criei um componente personalizado, por exemplo, é o botão de aguardar, aquela telinha de aguarde, né? Quando você clica para aguardar. E o diálogo, o famoso diálogo, né? Que é aquele tem certeza que deseja executar essa ação? Então isso aqui é um componente já pronto. Olha que legal. Ele é só usar nas telas, isso ele já está pré-definido. Então eu não preciso ficar refazendo isso toda vez. É um componente só que eu uso em todos os apps. Então todas aquelas funcionalidades básicas que é
uma telinha de aguarde quando o usuário executar uma ação, uma telinha de confirmação de ação, né? Um diálogo de confirmação de ação, que é o básico, e a questão de design básica ali, né? Que é essa questão de layout aqui. O tema preto e branco, aí já foi uma a mais que eu coloquei, mas isso eu não acho que é tão assim, né? Mas claro, igual eu te falei, vai impressionar a galera aí na hora que, nossa, eu posso escolher o tema. Para quem usa, né, o usuário final, vai impressionar. Mas eu falo que isso não é tão relevante assim no fim. É mais um a mais, é aquela cereja do bolo ali, você poder escolher o tema. Ô, Eric, Mas assim, volta ali, cara. Volta lá naquele diálogo. Deixa eu saber. À esquerda, Léo, você montou um grupo, né? Você isso. colocou um grupo, você colocou dois botões, uma É ação de isso ali, é um daqui, na checkbox. verdade, O que é esse primeiro aí, ó, o o diálogo? componente, esse é o componente. O diálogo é esse Ah, componente tá, aqui. tá, tá. É isso que você vê aqui, esse componente é isso tudo. Ele já tem algumas, tá vendo? Tem as propriedades personalizadas que eu criei. Olha, as cores do cartão, a imagem que você pode escolher ali, né? Se você tem múltiplas ações nesse componente ou não. Então, eu criei, né, esse componente já prontinho só para usar. Tanto na versão mobile quanto desktop tem um diálogo já pronto para usar. Mas você montou o componente fora do app ou aí dentro do aplicativo ali na Não, parte de você componentes pode ali, criar ó? uma biblioteca, né, de componentes fora do Power Apps, mas, né, eu já tenho esse componente pronto aqui nesse template. Então tá aqui, olha, esse aqui é os componentes, eu criei esse componente de diálogo e de aguardar, né? Que são os dois principais, assim. Se você tiver esses dois funcionando no app, já vai dar uma diferença muito grande na Aí você usabilidade. só arrasta, né, na aplicação? Não, então, os componentes estão aqui. Quando você cria um componente personalizado, eles aparecem aqui, olha, personalizado. Aí você pode usar os seus componentes como um componente novo dentro do seu aplicativo, né? Ah, Né? E esses botões de ação aqui, eu vou explicar. Quando a gente fala de componentes personalizados, não sei se todo mundo está usando ou sabe como utilizar bem, e realmente, a primeira versão dos componentes personalizados, né, a Microsoft só disponibilizou duas maneiras de utilizar. Ou você tem entradas de propriedades de entradas ou propriedades de saídas, mas você não tem uma propriedade de ação. O que que é uma propriedade de ação? Sabe quando você tem um onSelect no botão? Ou um sim. success no formulário? Você Aham. coloca uma ação naquele momento ali, uma fórmula, né? Ele aciona. Já nesses componentes, até pouco tempo, você não poderia executar isso direto no componente. Então, o que que eu criei? Eu fiz uma forma de acionar as ações pelo meu componente. Então, eu criei um método aqui, usando variáveis externas, que eu consigo colocar em um único diálogo várias ações. Então, uma única tela, usar o mesmo componente e acionar várias ações de excluir, adicionar, deletar no mesmo componente, sem precisar de recriar aquela ação várias vezes, né? Aquele componente várias vezes. Mas aí, só para entender, geralmente quando você faz o componente, você chega a fazer parametrização do componente, né? Você coloca os inputs ali ou não? E não, ele já vem, eu já tenho uma pré-definição, o layout dele é esse, tá vendo? E o mais interessante é, se eu quiser mudar o layout desse componente aqui agora, todo o meu app que usou esse componente automaticamente já vai se adequar a esse visual, porque é um componente que está sendo usado e eu posso personalizar ele a hora que eu quiser. Por exemplo, se eu Ah, vier tá. aqui agora por exemplo, e diminuir isso aqui, ó, por exemplo, sei lá, colocar Uhum. pequenininho, se eu vier em todos os lugares que eu usei meu app, ele vai ficar desse mesmo modelo, olha. Olha lá, Ele ele já já sai diminuiu aplicando, né? Já ganha tempo, né, cara? em todos os lugares, entende? Então, Tá. eu falo assim, os componentes personalizados funcionam nessa metodologia que eu usei, né? Justamente porque no único diálogo eu aciono várias ações, usando umas métodos eu ensino isso no curso. Só que hoje a Microsoft, agora falando aí, já ensinando algo legal pra galera, liberou exatamente essas novas propriedades. Agora você, além de propriedade de entrada e de saída básicas, você tem propriedade de ações, né, especiais de ação, que você pode gerar ações, igual um botão a um select, criar seu on select, on source, on change, você cria mesmo sua propriedade de ação, propriedade de evento, né, que é essas que geram as ações também de evento, e de funções. Você cria meio que uma espécie de função com o seu componente. É muito legal. E Cara, como que é que você bacana. disponibiliza? E aonde que é que você tem isso disponível, né? Se você vier aqui no seu criar um novo componente, para a galera ver aí, você tem as novas, você cria uma propriedade personalizada clicando aqui em nova propriedade. Aham. E aqui, ó, tem o tipo de propriedade, tá vendo? De entrada e saída, que são esses básicos, são só entradas, entrada de dados de entrada ou saída, só isso. Só que não tem as ações. Agora, se você vem em Hum. configurações no seu app, vem em recursos futuros, experimental, que já está quase indo para a versão preliminar já, e você vier aqui em propriedade de componentes aprimoradas e clicar aqui, olha, em ativar propriedade de componentes aprimoradas, deixa eu ver se é esse mesmo. É isso mesmo.
coloca isso aqui como verdadeiro, tá? Ele vai agora disponibilizar as outras propriedades. Olha que legal. Tem a propriedade agora de dados, que é essa de entrada e saída. A propriedade de função, que você meio que cria uma função personalizada. Você tem o de evento, que você gera essas ações de onSelect, igual eu falei, onSuccess, você cria suas próprias ações. E de ação mesmo interna, você gera ações de comportamento do seu componente a partir do seu aplicativo. Assim, não dá para explicar É, isso tudo aqui, sim, mas a primeira mas que vem na mente é navegação, né, cara? Se você for fazer um menu lateral e tudo mais, né? Se você quiser navegar, essa opção de você colocar uma ação ali de evento e você quiser dar um navigate, por exemplo, daria já, né? Exato. Não, isso já dava para fazer, até que essa questão de menu sem esses comandos já davam, mas com esses novos, se você não vai só dar um navigate, você vai dar o navigate mais ações, todo tipo de ação que você quiser gerar naquele menu, né? Então, assim, Bacana. esses componentes ajudam muito. Então, claro, eu não crio componente para tudo. Tipo assim, vou criar um calendário, vou criar. Por quê? Igual eu falei, eu quero o quê? Eu quero agilidade. Então, eu não posso ficar criando componente toda hora, ficar saindo do padrão toda hora. Então, eu tento sempre evoluir o padrão que eu já tenho anteriormente. E Então, a uma gente. pergunta, Pode falar. só uma pergunta aqui. Para você, Eric, na hora que a gente vai rodar um componente, eu consigo, a partir de um componente do Power Apps, rodar um fluxo do Automate? Sim, com essas novas funções. De ação, essas novas propriedades aqui, agora é possível, usando, né, as propriedades de evento de ação aqui, né? Não internamente, igual eu falei, não internamente no componente. Você vai, a partir do componente agora vai começar a colocar as ações ali, mas não interno. Você não coloca essa ação de Power Automate interno, né? Isso não. Vai virar uma propriedade do lado de fora do componente para você usar lá É, na tela que o componente agora, está. agora vai ser possível porque tem a Ah, tá, propriedade de tá. evento que, sei lá, on automate, né? Tipo assim, executar um Ah, o automate DOM aqui Run. nessa DOM propriedade. Run lá. É, Ah, não bacana. sei, Entendi. né? Legal. Então, assim, mas Bacana. assim, essa aqui é a parte da prática, né? Eu mostrando aí para quem está desenvolvendo hoje no dia a dia, só tô querendo dar ideias para galera aí, para começar a criar templates. Mas, Eric, tá, mas você hoje já tem essa parte de design mais afiadas, né? Você já tem bastante tempo. Onde que eu posso evoluir também nessa parte de, além da parte de funcionalidades, que tem, igual eu falei, pessoal, padrão que eu falo não é só padrão de layout, eu tô focando no layout aqui, a gente tá falando de que realmente é algo que faz diferença no dia a dia, porque a falou que a gente tem que manter tanto um design, experiência de usuário e funcionalidade. Então, para a gente conseguir manter essas três juntas, a gente tem que ter template. Se você não tiver template, você vai gastar muito tempo num projeto só para ficar fazendo botãozinho bonito, entendeu? A gente Sim, não pode sim. perder muito tempo. Então, por isso que eu criei esses templates. Mas uma coisa que vai ajudar vocês, tá? É usar alguns sites que o pessoal posta, dando ideias de design, né? De UI, de UX. Então, eu uso muito Dribbble. Não sei se vocês conhecem. Então, esse Nunca Dribbble, ouvi esse falar. site, Dribble? é, Dribbble. E você vai ver todo tipo, as pessoas compartilham aqui os portfólios de designs, de tela, de app para mobile, desktop, de todo quanto é tipo, para Android, para iPhone, para web. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui, formulário, então ele vai me dar vários designs de formulários diferentes para telefone, opa, de telefone, né? Aham. Então, deixa eu colocar aqui, formulário. Olha lá, olha que legal. Então ele vai te dar ideias visuais e com certeza esses visuais vai te treinar o seu olho. Com o tempo que você vai clonando esses apps ou clonando esses designs usando o Power Apps, você vai treinando ali a sua percepção, né, de usabilidade. Essas ideias, tá vendo? Olha, de usabilidade de usuário, de mostrar as cores. Então você vai pegando algumas ideias aqui de design mesmo, olha, de mobile, né? Ah, é a Então, comunidade mesmo que está postando? É a Microsoft? Quem que está não, preenchendo isso? é um site de portfólio onde designers mesmo colocam, compartilham as suas criações, né? Que legal. Tem até o nome da Então, rapaziada aí, ó. tá? Então é o Dribbble, tá, galera? Isso eu uso muito quando eu quero me inspirar para pensar em telas, mas igual eu falei, isso foi no início. Hoje, eu já cheguei num padrão que eu mantenho esse padrão, né? Eu me inspiro ainda no Dribble, mas eu sempre já tenho um ponto de partida. Então isso acelera o desenvolvimento. Lembrando, eu faço isso hoje para a gente manter as três pontas: funcionalidade, funcionalidade, experiência de usuário e desempenho ali, né? Entrega ali com velocidade.
E eu tô criando, inclusive, eu estou trabalhando em componentes novos, porque agora a gente está focando em responsividade. Então, estou criando componentes responsivos, que vai funcionar tanto no desktop quanto no mobile, porque nós queremos começar a desenvolver para os nossos clientes apps 100%, que um único app vai funcionar tanto no mobile quanto no desktop. É o mesmo app, um único código que vai funcionar para os dois. E para isso funcionar, eu estou criando componentes para agilizar e ficar mais rápido na hora de você criar esses apps responsivos. Então, ou seja, tá vendo como isso é importante? Ou seja, além de manter experiência, usabilidade, agora a gente vai ter responsividade, que é um plus a mais que a gente vai começar a levar para os nossos clientes também, né? Bem legal, cara, porque agiliza, né? Então, pelo que eu vi, assim, né, seguindo o fluxo aí, a pessoa ir nesse site aí, Dribble, né? Isso, Ela consegue Dribble. ter o Dribble, desculpa, né? O Dribble tem uma inspiração ali, né, do que fazer, olhando aí layouts bem relevantes aí, né, de designers renomados aí, ela consegue ter uma inspiração do que fazer e ela vai querer implantar tudo que ela está vendo aí no aplicativo. Mas se ela não usar um componente para agilizar o processo de criação, ela vai estar toda hora construindo do zero, né? Esse não é o caminho. Isso. Então é Não, se não precisa inspirar ser, e não montar. precisa criar os componentes propriamente dito. Como eu falei, a gente usa no máximo três componentes. A gente nem faz tantos. A gente faz três principais. Mas a gente constrói templates, igual você viu, de cores ali, de design, ou pega de projetos anteriores e vai colocando nos próximos, né? Mas mantendo um layout que a gente sabe que funciona, né? A gente sabe que vai funcionar os clientes. Não dá para mostrar aqui, porque são de clientes, a gente não tem como mostrar aqui para vocês, mas só apresentava aqui algumas telas para vocês entenderem como funciona. Mas esse template aqui não é diferente do que a gente faz, não, tá? Legal. Esse inclusive, né, tem no treinamento do Power Apps na prática, não é isso? Tem. Nós disponibilizamos esse template. Quem, né, tá fazendo o curso aí já deve ter usado. Eu mostro, ensino como que eu utilizo, como esses componentes funcionam, como que eu desenvolvi isso, né? Para as pessoas também fazerem um delas, ou usarem como inspiração, como ponto de partida também, né? E no Power Apps na prática também tem uma trilha lá só sobre experiência de usuário. Porque a gente entende, igual eu te falei, lembra como eu falei, a apresentação do prato. Se você quer chegar para um cliente e vender seu peixe, ou até para sua empresa, você quer desenvolver um app para sua empresa ali, você está começando agora no Power Apps, quando as pessoas olharem seu app e falar, cara, que experiência legal, eu estou saindo de um papel, de um Excel, mas para um app que super é fácil de usar, que quando eu olho ali eu não fico confuso, né? Então isso ajuda as pessoas a aderir ao seu app mais rápido, das empresas aderirem, a quererem escolher, às vezes um diferencial entre escolher uma empresa e a outra é justamente visual, e posso falar isso por experiência. Bacana. Quem está aqui assistindo o nosso Power Papo Camarada, nossos camaradas, muitos aqui estão tendo uma visão assim mais de empresa, né, na hora de vender projeto, mas a gente percebe também a importância daquele pessoa que está trabalhando, né, que é um funcionário dentro de uma empresa, é o Citizen Developer, né? Esse cara, né, seguindo isso que você está falando, Eric, ele vai ter muito mais facilidade de avançar com seus projetos, com as suas ideias para o patrão ali, para o time, né? Quando ele apresentar uma ideia já mais estruturada, num aplicativo muito mais bonito, mais elegante, a Entra ideia vai em muito uma, mais à frente, né? Isso, e agora saindo um pouco dessa parte prática que é o componente, né, que é construir ele para quem está desenvolvendo propriamente dito. Agora voltando para a parte, opa, calma aí que o meu telefone aqui quase caiu. Opa, Isso meus aí, camaradas. é ao vivo, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, calma aí, deixa eu acertar aqui, né? Então assim, é uma coisa que é importante também agora saindo um pouco para o lado de gestão, é o seguinte, uma coisa que é importante, como eu falei da metodologia Scrum lá no começo, né? Agora voltando para essa parte de gestão mesmo de projeto. Primeira coisa, o mais importante, antes de começar a colocar a mão no código, né? Eu já falei dos templates, já falei como isso ajuda, mas outra coisa importante, tanto quanto isso, né? É você antes fazer entender realmente a empresa primeiro. Se você está criando um projeto, você tem uma empresa e está querendo prestar serviço para outra empresa, cara, entenda ao máximo possível aquela empresa. Né? Estude aquela empresa, pergunte, faça reuniões até você entender como funciona o fluxo daquela empresa. Faça o fluxograma, pega o escopo, entenda as regras de negócio, entenda aquela empresa. Mas você tem que entender o problema, né, o que aquela empresa está precisando. Depois que você tem um escopo bem definido, obviamente a gente não consegue definir tudo. Eu falo que não existe aquele escopo perfeito, né? Sempre que durante o projeto alguma coisa vem, alguma coisa surge. A gente sabe que é assim que acontece, mas tenta
pegar o máximo que você conseguir. Depois disso, a gente faz o airframe. A gente não chega ainda a desenvolver. O que é o airframe? É rascunhar as telas. O que eu faço? Tem pessoas que usam o Figma, é uma plataforma muito conhecida aí de design que o pessoal faz. Mas sabe o que eu uso? Eu uso o próprio PowerApps. Eu já desenho, a gente já desenha como a tela vai ficar, seguindo os padrões. Lembra que eu falei? Um padrão que a gente já tem, usando os templates. Nós vamos desenhando as telas mobile desktop no próprio PowerApps e apresentamos para o cliente. Olha, pessoal, seguindo o fluxograma, o diagrama aqui, as telas vão ficar desse jeito, a usabilidade é essa. E o mais legal de quando você constrói a tela antes, esse rascunho antes, vai brincando mesmo, é tipo um Lego, vai construindo a tela Sim, sem sim. funcionalidade nenhuma, sem criar fonte de dados ainda, sem nada, só vai desenhando a tela. E você apresenta para o seu cliente e fala: olha aqui, é isso aqui é o app, é isso mesmo? Aí o cara vai ficar, primeiro, vai ficar feliz de já estar vendo a tela lá pronta, que o cliente já vai ficar animado de estar vendo a tela e ele vai aprovar. Então você não vai ter dor de cabeça, porque ele já viu a tela como vai ficar. Ele pode até te dar olha, cara, eu entendi que você fez essa tela, mas você está esquecendo disso aqui. E naquele momento você já pode, né, alinhar algumas coisas que talvez está faltando. E o legal é que as telas que a gente constrói, pessoal, seguem uma linha de raciocínio. Então, às vezes, a regra de negócio, a como você monta a tela, tem tudo a ver com como o fluxo da empresa funciona. Então, às vezes, quando você vai montar a tela antes de começar a desenvolver, você já está montando de acordo com aquele escopo e de como funciona o fluxo. Então, isso vai simplificar. Na hora que você for realmente fazer funcionar, colocar o código, criar tabelas, usar o SharePoint, SQL, Dataverse, você vai ver como que isso vai acelerar o processo. Então, Ah, isso para mim é tão importante. Primeiro, esses templates aqui, na prática, né, para quem está desenvolvendo mesmo, vai ajudar a acelerar a parte prática e, antes da parte prática, ter essa parte de gestão de entender bem o projeto, entender bem a empresa, né? E sempre, uma coisa que eu gosto de falar sempre, falo isso no curso, falo isso em mentorias, né? Consultorias, que é, cara, usa sempre aquilo no contexto da empresa. Não use um componente só porque é legal usar. Não faça isso, usa a cor preta, tema só porque é legal. Faz sentido usar? Faz sentido fazer isso ou aquilo? Para aquele problema da empresa faz sentido? Então use. Se não faz sentido, não precisa usar. Não precisa usar tudo só porque. Não precisa usar todos os recursos que você tem na mão. Isso a gente está falando só de Power Apps, tá? Tem Power Automate, tem Power aham. BI. Lembrando que tem um monte de outras coisas envolvidas. Tem que Mas pegar a identidade visual, né, do cliente, né, e eu falo adequar para a assim, demanda ali, né? usa as ferramentas que você tem a seu favor de acordo com aquele contexto. Não tenta botar tudo só porque você tem que usar, entendeu? Esse é um desafio, né, Eric? Porque eu vejo assim, a gente usa ferramentas aí para poder fazer a parte de modelagem, né, de esboço ali, de mockups de telas antes Sim. de definir. Então, a gente usa aqui o Quant UX, né, uma ferramenta também que a gente consegue prototipar ali, fazer um esboço, né? Tem outras ferramentas aí, como você acabou de citar, Figma, né, que você comentou? Figma, isso. O pessoal usa aí também, né? O Scalco, né? O Alisson Scalco comentou também de uma outra ferramenta bem legal da Adobe, não esqueci o nome agora, Que é o mas XD, Adobe XD, eu acho. Ou Adobe DX, alguma XD. coisa assim. Foi esse aí que o Alisson Scalco usa lá também, né, na empresa dele. Todo mundo usa algumas ferramentas ali para poder prototipar e fazer uns mockups, né? Mas como que você vê o benefício de utilizar um componente do Power Apps para fazer o próprio mockup da aplicação? Isso. Não, é isso que eu falo. Igual esse de diálogos, esse de aguarde. Sempre vai ter no app um aguarde e uma confirmação de ação. Então, para você não precisar de ficar construindo, ou até, e o interessante do componente, pessoal, vocês devem ter percebido. Imagina você, quando você está criando um app, você vai ter, olha o tanto de componentes que eu estou usando para criar um único diálogo. Olha aqui. Dá São um zoom vários maior controles, aí. né? Dá para dar um Dá zoom um aqui, zoom na ó. parte do meio aí, só pra gente ver. Dá Aí. para ver? E é Assim? porque essa da direita do rótulo, se você não for mexer, fecha ela também, ó. Essa Ah, aba tá. essa Isso. daí. Isso, aí fica mais. Aí fica melhor Olha, pros camaradas ver. ah, não. Olha que legal, pessoal. Olha aqui, esse diálogo que eu criei, olha, são vários controles, tá vendo? Que constrói esse diálogo, esse componente. Na tela de carregamento, nessa é mais simples, mas tem dois componentes. O menu tem muito mais componente. Ó. Esse menu tem vários componentes. Só que imagina você toda vez que for desenvolver, ter todos esses componentes na tela. Então, em vez de você ter sempre copiar e colar numa tela, ou vamos dizer que você decidiu mudar o layout de um menu ou de um diálogo, aí você tem que ir em cada uma das telas e ficar alterando de novo aquele layout, né? Então, com o componente, você além de ter todo aquele layout em um único componente, olha que legal, na minha tela só vai ter um único componente, não tem aquele tanto de controle na minha tela para eu gerenciar.
Tá vendo? Fica mais fácil até de simplificar aqui o controle de árvore de controles, né? Então fica mais. Olha aqui como um diálogo, né? Ou seja, é só um componente, tem todos aqueles controles aqui, né? E fica uma coesão no seu aplicativo. Então, esses componentes, quando a gente utiliza nos projetos, você tira aquela parte que é repetitiva. Tudo que é repetitivo, eu padronizo. Cara, validação de campo por exemplo, de validação de campos ali de entrada de formulário. Cara, eu já tenho uma fórmula que nós usamos aqui na empresa, que é um switch que valida os campos e notifica. Existe uma fórmula padrão que a gente sabe que funciona em qualquer validação. Até fórmulas a gente também padroniza, não só componentes, tá, pessoal? Então, por exemplo, um patch, tem uma forma que a gente usa patch aqui que funciona, a gente sabe que funciona super bem em qualquer app. Tem uma forma de usar a listas, que eu mostro isso no curso também lá no Scrum que a gente está desenvolvendo, tipo assim, que é simples, é um código pequeno que vai funcionar em qualquer app. Lógico, né? Cada empresa vai ter umas modificações, vai ter umas diferenças, mas existem alguns códigos que vai usar praticamente em tudo. Então, cria Isso. uma fórmula, simplifica a sua fórmula ao máximo para ela funcionar em qualquer. Hoje a gente pega, às vezes, um app, eu literalmente copio uma fórmula de um app e jogo no outro, porque vai funcionar, porque é padrão, não tem o que fazer. Já Caraca. chegamos numa função que ela praticamente virou universal para tudo. Já ela vai funcionar em qualquer app que nós usarmos ela, né? Legal, Eric. É bem fantástico, cara. Esse formato aí que você está mostrando, né? Eu achei que agregou bastante aqui no nosso papo, né? E a gente tem conteúdo aqui para fazer um papo de 10 horas, se deixar, né, cara? Vai virar madrugada a gente está aqui falando, porque tá muito legal, cara, ver isso aqui. Puta, eu gostei demais. E Legal. realmente, Eric, para a gente acelerar o nosso desenvolvimento do aplicativo Power Apps, você recomenda o quê? Componentes. Isso aí. Templates, componentes. Não só componentes é um dos, mas criar seus templates, igual eu falei, tentar criar padrões, né? Padrão, cara. Acho que é padrão. Padrão é a palavra-chave, né? Entender o Sim. processo do cliente, fazer um estudo inicial, ter os componentes bem desenvolvidos ali, ter os seus padrões já preparados, né? Inclusive, essa ideia de prototipar e mockup usando o próprio Power Apps eu achei bem Cara, legal, sabe por porque quê? Por que que eu uso o Power Apps? Se eu vou ter que tirar um tempo para prototipar em um outro app, o Power Apps, cara, é arrasta e solta. É brincar de desenhar a tela. Então, assim, por que eu não prototipo direto no Power Apps? Eu já tenho o visual pronto, agora é só fazer funcionar. É só eu colocar o código agora para rodar. Eu já fiz o esqueleto do app, entendeu? No mas próprio Power isso, Apps. isso assim, só dá se você já estruturar bem os seus componentes e todos os seus Exato. padrões, porque Já tem um se você não padrão. fizer, se você não Exato. fizer isso, ferrou, né? Exato. Você vai ter que prototipar numa ferramenta de fora, depois vai ter que construir isso no aplicativo. Às vezes, o que você está fazendo no Power Apps não fica exatamente igual às outras ferramentas, como o próprio Quant UX que a gente usa aqui. Então, Sim. o cliente vai achar meio diferente, né, Eric? Ele vai olhar assim, ué, Exato. no mockup estava de um jeito, mas na hora do aplicativo tava outro, ué, vocês mudaram alguma coisa aí. Exato, exato. Como a gente já usa o Power Apps, então assim, é o que tá ali, vai ser a versão final, né? Então isso funciona muito bem. E quando eu falo padrão, é uma coisa legal. Como eu já peguei várias empresas, então quando eu falo de padrão é porque nós já testamos muitas coisas. E com o feedback dos clientes, nós vamos percebendo, opa, isso funciona. Opa, esse botão aqui funciona. Opa, essa lista funciona desse jeito. Então a gente chegou, ó, pessoal, se isso funciona para todo mundo, então vamos manter desse jeito que tá. Todos os clientes estão gostando, todos os clientes dando um bom feedback, a experiência de usuário está funcionando, esse visual está funcionando, vamos manter o que está funcionando. Se Legal, precisar mudar para um cliente específico, nós mudamos para um cliente específico, não tem problema. Mas já é mais temos fácil. um ponto de partida, né? E hoje na Follow Work vocês desenvolvem projetos, aplicações, vocês estão desenvolvendo componentes, vendendo componentes como Não, produto? não. Qual que é o O trabalho de vocês foco, lá? o nosso principal, na verdade, o nosso core business aqui na Follow Worker, né? Nós temos duas grandes frentes principais. Nós trabalhamos com o Power Platform, com foco principalmente em apps, tá? Provavelmente Power Apps ali, Power Automate, Power BI, esses três aí, vamos dizer, são os principais, mas Power Apps ali, de apps mesmo, gerencial, né? E Proteus, né? TOTUS aí, não sei se o pessoal conhece, CRP famoso aí, grande aí, maiores indústrias do Brasil, né? Então a gente tem grande expertise nessas duas. E o mais legal, nós temos a expertise ao longo do tempo, né? A gente tem uma especialidade muito grande em integrar o Proteus com o Power Apps. Então, a gente consegue fazer apps que o Legal. usuário, ele faz uma venda, por exemplo, no Power Apps e já vincula quase em tempo real com o Proteus. Já cai Já lá no entra no Proteus RP. lá.
no RP do Integradão já, né, cara? Que da integrado. hora. Não, a gente já criou um padrão. Lembra o padrão? A gente chegou Sim, nos sim. padrões, chegamos num jeito de que funciona muito bem a integração com Proteus, por exemplo, né? Então, a Caraca. gente, a gente atende empresas de Proteus, tanto Proteus mesmo, né? Porque a gente tem uma equipe também disso, e também Power Apps, né? E a gente junta as duas coisas. Mas não é só com Proteus, a gente faz qualquer tipo de integração, qualquer RP também, mas com foco principalmente em desenvolvimento de aplicativos. Mas a gente presta principalmente uma consultoria. Nós não somos vendedores de apps, tá? Nós não somos vendedores de apps. Nós realmente queremos trazer benefício para a empresa. Então, nós queremos entender a empresa, entender a dor da empresa e focar naquela dor. Né, e fazer a engrenagem que vai rodar aquela empresa. Então a gente não faz só assim, vamos fazer um app. Não, não, cara, a gente dá dicas para a empresa. A gente fala, olha, na nossa expertise aqui, a gente entende que se você fizer começar por aqui, você vai ter problema no futuro. Olha, você não acha melhor ajeitar primeiro essa área? Não adianta você fazer um app nessa ponta se o problema do seu processo está aqui. Então a gente também gosta de. A gente não quer só fazer um app, a gente quer que a empresa realmente aquilo funcione dentro daquela empresa. A gente quer que o fluxo dela rode, a gente quer que aquele gargalo dentro daquela empresa funcione. Eu não fico feliz quando um app. Se o app não vai trazer mais problema para a empresa, não faz sentido fazer o app, entende? Sim, sim, sim. Cara, sensacional, pô. Gostei pra caramba aí. O papo foi super bacana, cara. A pena aí que já tá terminando, né? Mas aí, para os nossos camaradas que estão aqui assistindo a gente aqui, né? E quiser fazer um download de algum componente seu aí, né? Você vai deixar disponível para os nossos camaradas ou não? Esses aqui, vou lá, já fazendo a propaganda, esses componentes que eu mostrei, esses templates, cara, do mobile, desktop, tá disponível no curso do Power Apps da Prática. Então, já fazendo um jabá aqui, já para o nosso amigo, vocês É, podem acessar aí o curso do Power Apps na Prática. Deixa eu só aparecer aqui, ó. Tá aqui, né, Power Apps na Prática. Lá a gente disponibiliza esses templates, até aqui no site ele já fala aqui de tudo que você tem. Tá sensacional, né? Aqui, ó, tá os templates aqui, olha, que a gente disponibiliza para os alunos, os componentes. A gente ensina lá como criar seus próprios componentes personalizados, né? Então, você que está querendo aprender que ainda não tem ou queria disponibilizar, mas eu não tenho os componentes aqui agora para disponibilizar para vocês, tá? E claro, né? Porque igual eu falei, o meu foco aqui não é para realmente desenvolver apps na nossa empresa. Então, eu crio componentes focado aqui no desenvolvimento interno da nossa empresa, né? E claro, né, a gente tem a Follow Work, que tá aqui o site, né? FL Work, pessoal, é só a sigla, mas o nome é Follow Work. É uma junção de follow, que é seguir com o trabalhador em inglês. É follow work, seguindo o trabalhador, né? Então, aqui é a nossa empresa, né? Que você pode conhecer mais o trabalho, entrar em contato pelo WhatsApp, mandar algum contato, gente, caso você queira conversar. Eu também presto consultorias e mentorias de Power Apps aí, né? Quem quiser aí, uma legal, mentoria especializada, tipo no sentido de, cara, tô com um app aqui, quero tirar algumas dúvidas específicas, a gente também faz isso, né? Eu legal. no caso aqui. E, né, tá aí a empresa, né, Follow Work, se vocês quiserem entrar em contato. Como eu falei, nós somos especialistas em integrações com RPs, né? A gente faz muito isso com Power Apps, de automações aí também. Né? Então, essa é a nossa especialidade, né? E principalmente entender a dor da empresa e trazer o melhor app ali que faça sentido para aquela empresa, né? Bacana, cara. E mostra aí o contato, o telefone aí, e-mail. Deixa Não, aí, cara. pode entrar pelo Aproveita aí. site. Eu tô sem o telefone aqui já tem o WhatsApp, né? Se você entrar aqui vai ter aqui o logozinho do WhatsApp para você entrar em contato. Ah, já Você vai pode diretão. mandar o e-mail aqui também, se quiser. Então já entra aqui e já vai conseguir, né? Entrar Maravilha. em contato com a gente. Beleza, cara. Pô, Eric, foi sensacional, cara. Agradeço demais aí sua participação. Obrigado, cara. E vamos aí, cara. Vamos aí, vamos para cima, vamos divulgar mais essa ferramenta maravilhosa, o Power Apps, que mudou a minha vida, mudou a vida a sua, do Danilo e dos disruptivos aí que estão no Power Apps na prática, não é isso? Com certeza, cara. Assim, e essa comunidade, eu falo que a comunidade parece ter crescido e eu falo que é uma das comunidades mais legais de fazer parte. O pessoal ajuda muito. Eu já fui esse cara que precisei de ajuda uma vez, já ajudei muita gente nos grupos aí do WhatsApp, Telegram, LinkedIn, né? E a galera ajuda muito. A galera ajuda mesmo, a galera vai de madrugada ali, ajuda quem precisar. Então, uma galera muito unida que tem feito crescer. A comunidade que tem feito Power Apps aqui no Brasil, né? Muitas pessoas aí, como você agora, você
né, Rafael? Eu gosto de te conhecer agora tem pouco tempo, gente boa demais. E você tá, assim, esse podcast que você tem feito aqui no seu canal, você tá divulgando ainda mais aí pra galera, né, que tá querendo se profissionalizar. E isso é importante, porque você tá gerando conteúdo pra comunidade. Tem uma galera muito bacana aí gerando conteúdo pra comunidade, né? E é uma comunidade que se ajuda muito. E eu fico muito feliz de fazer parte Sim. dessa comunidade também. Maravilha, querido. Então é isso aí. Eric, obrigado demais mais uma vez. Eu acredito que vocês, meus camaradas que ficaram aqui com a gente até agora o final, obrigado demais, um abraço. E é isso. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.